A taxa média de desemprego no Brasil recuou e chegou ao menor nível desde 2014. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa média de desemprego no Brasil em 2023 caiu para 7,8%. Esse é o menor patamar desde 2014, quando o índice foi de 7%. No ano, a população fora do mercado de trabalho foi de 8,5 milhões de pessoas. Já o número de pessoas ocupadas cresceu 3,8%, bateu recorde e superou 100 milhões de pessoas no último ano. Esse é o maior nível desde o início da série histórica, em 2012. Outro recorde foi com relação aos trabalhadores com carteira assinada. Em 2023, houve uma alta de 5,8%, alcançando 37 milhões de 700 mil pessoas registradas. A quantidade de empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 5,9% e chegou a 13 milhões e 400 mil. E os trabalhadores por conta própria totalizaram 25 milhões e 600 mil. Já a taxa anual de informalidade recuou, mas ainda ficou acima de 39% em 2023. Outra melhora apontada pela pesquisa do IBGE foi na população desalentada, que é composta por pessoas acima de 14 anos que estavam fora do mercado de trabalho, mas não buscavam por uma colocação. Esse grupo atingiu 3 milhões e 700 mil pessoas no último ano, o que representa uma queda de 12,4% na comparação com 2022. E o Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros mais uma vez. Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a tendência de queda da taxa básica de juros e anunciou mais um corte. A redução desta vez foi de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic agora passa de 11,75% ao ano para 11,25%. E esse é o menor patamar desde março de 2022, quando o índice estava em 10,75%. Esse foi o quinto corte consecutivo desde agosto, quando o órgão interrompeu o ciclo de aperto monetário. A redução vai ao encontro do que espera o mercado financeiro. Segundo a última edição do Boletim Focus, os especialistas ouvidos pelo Banco Central acreditam que a Selic termine 2024 em 9% ao ano. A taxa básica de juros é o principal instrumento utilizado pela autoridade monetária para controlar a inflação. A estimativa do mercado financeiro é que o IPCA termine o ano em 3,81%. Caso esse cenário se confirme, o índice ficaria dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3%, com margem de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo. E quem vai falar mais sobre o corte na Selic e também sobre a queda na taxa de desemprego é o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Olá, Gustavo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Bom, começando com a Selic, a previsão aí do mercado financeiro se confirmou. O que essa queda de 0,5 ponto percentual representa para a inflação e para a nossa economia? Bom, eu acho que o mais importante é que o Banco Central está se sentindo confortável, né, em continuar com a trajetória de queda de juros, como ele havia sinalizado algumas reuniões passadas do Copom. Isso significa que uma perspectiva para 2024 é positiva, né? Os juros vão continuar caindo, o mercado espera 9% no final do ano, é a minha expectativa também, e isso vai permitir uma melhora das condições de crédito na economia, né? E o próprio crescimento econômico também vai ser impulsionado. O importante é que isso se faça no ambiente de inflação em queda. E os números aí também são positivos, né? Os primeiros resultados de janeiro de 2024 foram positivos, a inflação está em queda, a própria pesquisa Focus do Banco Central indicou essa semana uma diminuição das expectativas. Então, acredito que isso aí sinaliza uma situação melhor, né, para a economia no que tange aí as condições de crédito e de inflação em 2024. Gustavo, pegando esses dados positivos, desse que você mencionou, justamente da taxa
Selic baixando, aliado a um nível bom do desemprego, ou seja, caindo mais uma vez o desemprego, as taxas de desemprego, mas ao mesmo tempo a gente teve recentemente esse anúncio, essa informação do déficit de 230 bilhões. Isso pode atrapalhar de alguma maneira, as contas do governo podem atrapalhar de alguma maneira esses dois dados positivos, ou seja, diminuição de taxa, incentivando justamente o investimento e com uma taxa baixa de desemprego, essas três coisas que eu disse aqui, elas têm influência uma na outra? Uma pode prejudicar a outra ou não? Pode sim. A persistência do déficit público, né, ou pelo menos do aumento do déficit público, isso leva, de um lado, a uma piora das expectativas, a percepção de uma crise fiscal que pode acontecer a qualquer momento, e isso afasta investidores, isso aí tende a aumentar os juros que os investidores demandam, né, para adquirirem títulos brasileiros, né, tanto títulos públicos quanto títulos privados. Então, isso é negativo. Por outro lado, a expansão fiscal, ela de alguma forma atrapalha a política monetária, porque o Banco Central tem que ser mais cauteloso na redução dos juros quando há uma expansão fiscal maior, né? Exatamente por causa do risco inflacionário. Então, realmente a notícia ruim que nós tivemos no Brasil recentemente é a piora muito aguda do déficit público, né, em 2023, quando comparado com 2022, mesmo considerando que houve o pagamento dos precatórios, quase metade do déficit se deveu a isso, precatórios atrasados, né? Mas a expectativa, ou pelo menos a esperança, é de que em 2024 esse déficit pelo menos se reduza, né? Talvez seja difícil zerar o déficit, mas pelo menos se houver uma indicação de que o déficit está se reduzindo e vai em algum momento ser revertido, isso já ajudaria o desempenho da economia nesse ano. Gustavo, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu não alterar a taxa de juros neste momento. Com isso, o índice permanece na faixa ali entre 5,25% e 5,5%. E esse é o maior patamar para os juros básicos no país desde 2001. Na decisão, o comitê diz que não considera apropriado reduzir a taxa até ter uma confiança maior de que a inflação vá reduzir de forma sustentável para 2%. Atualmente, o índice está em 3,4%. Na sua avaliação, essa decisão do Banco Central americano de manter a taxa de juros estável está correta? E de que forma isso atinge outros países, já que a gente está falando aí de uma grande economia, e principalmente a gente aqui no Brasil? Eu acho que a decisão está correta, porque, de fato, embora a inflação tenha caído nos Estados Unidos nos últimos meses, né, ela ainda está longe dos 2%, que é a meta, e a atividade econômica continua bastante aquecida, né, na economia americana. Então, o Fed tem toda a razão de ser cauteloso, né? Isso não significa que os juros não devam cair esse ano. É provável que mais à frente o Fed tenha condições, tenha espaço para diminuir um pouco os juros. Os juros mais altos, eles levam países como o Brasil, por exemplo, a terem juros também mais elevados, né? Porque as condições financeiras globais se tornam mais apertadas, né? Mais difíceis, né? Então, isso acaba levando aí que os outros países também tenham que manter taxas de juros um pouco mais altas para defender as suas moedas. Mas eu acho que, de todo modo, a decisão não é uma surpresa negativa, já era esperada por um grande número de analistas. E o importante é considerar que também há perspectivas positivas aí para a inflação americana ao longo de 2024. Não aconteceu a queda agora, mas isso não significa que essa queda não se
materialize dentro de alguns meses. Tá certo, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise no setor e até uma próxima.